Se tiver a sua carta de condução apreendida num país da União Europeia, este documento vai passar a ser inválido em todos os Estados-membros. Esta é uma das novas medidas aprovadas na terça-feira pelo Parlamento Europeu. O objetivo passa por impedir que condutores imprudentes continuem a conduzir depois de terem cometido infrações rodoviárias graves, como o excesso de velocidade e a condução sob influência de álcool ou outras substâncias. Além desta medida, os deputados aprovaram também uma nova forma de licença, das cartas de condução digitais. Este documento deverá tornar-se a principal forma de documentação no bloco e será acessível através dos smartphones. Os jovens de 17 anos também vão poder pegar no volante. O Bloco aprovou planos para permitir que estes obtenham licenças provisórias, desde que acompanhados por um motorista experiente até completarem 18 anos. As novas regras deverão entrar em vigor dentro de 3 anos, enquanto se aguarda a aprovação a nível nacional. O incêndio na maior refinaria de petróleo da Hungria, cerca de 30 km a sul de Budapeste, deflagrou na última segunda-feira à noite. As chamas que começaram na unidade de destilação foram contidas esta terça-feira e não há registro de feridos. A multinacional húngara, que opera a refinaria, sublinha que os protocolos de emergência foram todos cumpridos. Garante também que o forte barulho ouvido pelos habitantes locais não se deveu a qualquer explosão. Nem volt robbanás, mi nem észleltünk robbanást. Amivel összekeverhették, ilyenkor vészesetben fáklyára engedjük a keletkező gázokat, és ennek van egy erős hanghatása, de nem volt robbanás. Cerca de 100 bombeiros foram mobilizados. A empresa responsável pela refinaria e os serviços de emergência dizem que não foi detectado qualquer impacto negativo no meio ambiente. Maga a riasztással egyidőleg 2 katasztrófiai mobillabor is a helyszínre lett riasztva. A mobillabornak az volt a feladata, hogy nem csak Szászhalombattán, hanem a környező településeken folyamatosan méréseket végzett. Pontosan azért, hogy megállapítsák, hogy a levegőben egészségre ártalmas, veszélyes anyag került-e vagy sem. A empresa adianta que as unidades não afetadas estão aos poucos a ser reiniciadas. Acrescenta que está a avaliar os danos, mas deixa claro que o abastecimento de combustível na Hungria está assegurado. As causas do incêndio são para já desconhecidas. O primeiro-ministro húngaro afirma que a investigação será o mais completa possível. Um tornado de rara violência atingiu a cidade de Hermont, a norte de Paris, no final da tarde de segunda-feira. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas, 4 em estado grave. A vítima mortal era um jovem de 23 anos que trabalhava num estaleiro de obras de uma empresa de construção civil. Os ventos chegaram a atingir os 180 km/h. Uma grua foi mesmo arrastada, caindo sobre um lar de idosos, sem provocar vítimas. Uma outra abateu-se sobre um prédio de habitação. O ministro do Interior francês deu conta do fenómeno, que atingiu vários municípios, reforçando o apoio às equipas de socorro no local e as condolências à família da vítima mortal. Um tribunal de recurso dos Estados Unidos decidiu que Donald Trump pode afinal enviar tropas da Guarda Nacional para Portland, no estado do Oregon. O tribunal deferiu um pedido do Departamento de Justiça para suspender a ordem de um juiz que bloqueava o destacamento enquanto se desenrola ainda uma ação judicial contra a ação de Trump. A decisão do Tribunal de Recurso de São Francisco abre caminho para que cerca de 200 soldados sejam destacados para proteger edifícios federais, apesar das objeções das autoridades municipais e estaduais, que dizem que a intervenção não é necessária. O Procurador-Geral do Oregon disse que iria pedir a um painel mais alargado do Tribunal de Recurso para reconsiderar a decisão, enquanto a governadora do estado, Tina Kotek, diz que a luta ainda não terminou. Portland é uma das várias cidades maioritariamente lideradas por democratas para as quais Trump ordenou o envio de tropas da Guarda Nacional. A atual administração insiste que estas cidades estão assoladas por elevados índices de criminalidade, dando prioridade à detenção de imigrantes indocumentados. A hipótese de sanções europeias contra Israel foi levantada em meados de setembro. 10 dias após a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, os ministros dos negócios estrangeiros dos 27, reunidos no Luxemburgo, não a descartam. Consideram a situação demasiado frágil para que seja aliviada a pressão sobre as autoridades israelitas. The ceasefire has changed the context, that is very clear for everybody.
However, unless we see real and sustained change on the ground, including more aid reaching Gaza, the threat of sanctions remains on the table. A chefe da diplomacia europeia quer que jornalistas e trabalhadores da ajuda humanitária tenham acesso à faixa de Gaza. Pede também que o registro de ONGs seja feito sem restrições. No mês passado, a Comissão propôs 3 medidas: a suspensão parcial do acordo de associação União Europeia-Israel e o congelamento da ajuda bilateral, além de sanções contra 2 ministros israelitas de extrema-direita e colonos violentos na Cisjordânia. Hamas e Israel acusam-se mutuamente de violação do cessar-fogo. Nicolas Sarkozy começou a cumprir uma pena de 5 anos na prisão de La Santé, em Paris. O juiz decidiu que o ex-presidente de França deveria começar a cumprir a pena sem esperar pelo julgamento do recurso, citando a gravidade da perturbação da ordem pública causada pela infração. Aquele que foi inquilino do Eliseu de 2007 a 2012 continua a dizer-se inocente. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Em setembro, um tribunal de Paris considerou o antigo chefe de Estado culpado de conspiração criminosa que envolvia a utilização de fundos da Líbia para financiar a campanha presidencial de 2007. Sarkozy deverá ser mantido numa cela individual ou numa secção para presos vulneráveis, também conhecida como ala VIP. Em Budapeste, a co-presidente do partido Alternativa para a Alemanha, Alice Weidel, prometeu para o seu país uma democracia direta através de referendos, meios de comunicação social e tribunais independentes e escolas ideologicamente neutras. Weidel, aliada de longa data do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, foi convidada a discursar por um instituto próximo do governo húngaro. Ein gut regierter Staat bevormundet und gängelt seine Bürger nicht. Er verteilt ihr Geld nicht in alle Welt und auch nicht an ideologische Lobbygruppen und Günstlinge, sich mit neofeudalen Methoden Gefolgschaft zur Unterstützung zu erkaufen. Weidel deixou elogios a Viktor Orbán, que enfrenta a batalha pela reeleição dentro de 6 meses. Der Wind dreht sich in Europa. Das Zeitalter der Patrioten hat begonnen. Ungarn ist seit vielen Jahren ein Leuchtfeuer der Freiheit und der Souveränität und für uns ein großes Vorbild. Viele andere Länder sind es seither geworden und ich werde Ihnen hier heute Abend sagen und versprechen, auch Deutschland wird folgen. Nas eleições federais antecipadas de fevereiro de 2025, a AfD ficou em segundo lugar, atrás dos democratas cristãos, da CDU-CSU, mas os partidos tradicionais deixaram a direita radical isolada no Bundestag. No domingo, a festa acabou por ser de Rodrigo Paz. O centrista venceu as eleições presidenciais na Bolívia com 54,5% dos votos. Lo que uno hace por la patria lo hace porque quiere. Y si no se entiende de esa manera, no se está entendiendo por qué nos necesita la patria. Paz obteve quase 10% mais votos do que o segundo classificado, Jorge Quiroga, também candidato de direita, sinal de uma crise de governação da esquerda responsável pela crise económica. O programa moderado de Paz prometia manter as atuais políticas sociais e o crescimento económico liderado pelo setor privado. Os democratas cristãos de Rodrigo Paz não têm a maioria absoluta no Parlamento, pelo que se espera que o presidente entre num governo de coligação. Rodrigo Paz assumirá o cargo a 8 de novembro. A cidade ucraniana de Sloviansk foi novamente visada por drones russos. O ataque aconteceu depois de, no domingo, 5 drones terem atingido a localidade, danificando várias habitações e uma escola. Desta vez, a ofensiva, que utilizou drones kamikaze, danificou mais habitações e vários carros. Apesar do aparato, não foram registados mortos ou feridos. Os residentes já estão a receber materiais de construção para ajudar a reparar as respectivas casas.
Um homem morreu depois de vários adeptos terem atacado um autocarro em Itália. Os confrontos aconteceram após um jogo de basquetebol da Série A2, a segunda divisão da Liga Italiana. Os adeptos da equipa Sebastiani di Rieti atacaram o autocarro que transportava cerca de 40 apoiantes da equipa do Estra Pistoia, lançando pedras e tijolos contra a viatura. Um dos tijolos partiu o para-brisas do autocarro, acertando no homem que teve morte imediata. Rafael e Marianella, de 65 anos, era um dos motoristas da viatura, seguindo naquele momento no banco do pendura. Os problemas começaram logo durante o jogo, com vários momentos de tensão entre os adeptos das duas equipas, que obrigaram a polícia e os carabinieri a intervir. Giorgia Meloni condenou o que chamou de ato de violência inaceitável e insano. Estão atualmente em curso investigações para localizar os agressores, mas ainda não foram feitas detenções. O cabo de equilíbrio entre as duas cabinas do elevador da Glória, que sofreu um descarrilamento que matou 16 pessoas em setembro, não estava certificado para o transporte de passageiros. Esta foi uma das principais conclusões do relatório preliminar divulgado sobre a ocorrência. Apesar das falhas apontadas à empresa, o documento diz que é cedo para determinar se as desconformidades identificadas na utilização desse cabo foram relevantes para o acidente. Ainda assim, o diretor de manutenção da Carris foi afastado do cargo. Já o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, alegou que a tragédia se deveu a causas técnicas e não políticas.